Queridos irmãos, eu quero, mais uma vez, saudar a congregação e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos, no dia do Senhor, estarmos aqui vivos e movidos pelo Espírito Santo, dispostos a aprender da palavra de Deus. Eu quero conversar com vocês nesta noite. Antes, quero lembrar-lhes que as últimas mensagens, os últimos sermões, os domingos à noite, nós temos enfatizado a igreja. O que é ser igreja? Nós falamos sobre a natureza da igreja, falamos sobre a origem da igreja, o caráter da igreja, e falamos da missão da igreja. Agora eu quero me utilizar do livro do Apocalipse, onde o autor Jesus Cristo, ele endereça 7 cartas às 7 igrejas. Nós iniciaremos hoje, portanto, a carta à igreja de Éfeso. Todas essas cartas, elas não foram escritas de forma específica para atender a necessidade daquele povo, daquela igreja apenas. Em cada uma dessas cartas nós vamos ver o noivo conversando com a sua noiva. Em cada uma das cartas nós vemos o Senhor Jesus, ele se apresentando de uma maneira singular para cada igreja. E não apenas isso, ele traça um diagnóstico de cada igreja. E após traçar o diagnóstico, ele traz algumas exortações, conselhos. E ao final, então, em cada uma dessas cartas, há promessas de bênçãos. E é exatamente sobre estes aspectos que iremos meditar nas próximas 7 semanas, se Deus assim permitir. Iniciando hoje com a igreja de Éfeso. Abra, portanto, sua Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu quero dizer-lhes, queridos irmãos, que a aplicação de cada uma dessas cartas, ela não está restrita à igreja do passado, para a qual foi direcionada. Mas a aplicação, ela traz um ensino direto para nós. Em cada uma dessas cartas, nós teremos a possibilidade de, pelo Espírito Santo de Deus, de sermos confrontados. E diante de uma realidade que cada carta irá nos apresentar, nós poderemos sim sermos exortados, consolados, confrontados, mas acima de tudo, transformados. Esse é o objetivo de nós tratarmos desses assuntos. Portanto, vamos, carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não,
venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja comigo, por gentileza, todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero trazer à vossa memória que há pouco tempo, creio que há 2 ou 3 finais de semana passados, nós nos utilizamos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para tratarmos exatamente sobre o que é ser igreja. E, à época, lembra-me que abordei alguns aspectos sobre esta cidade, a cidade de Éfeso. E trago à vossa memória que a cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, a cidade mais importante daquela província. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade com aproximados 300 mil habitantes. Uma cidade pujante. Entende-se que a cidade de Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano, ficando apenas atrás da capital do Império, Roma, e da cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande. É nesta cidade que Paulo vai plantar ali uma igreja. Esta cidade, ela tinha o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. Esse templo era um templo suntuosíssimo. Haviam mais de aproximados 100 colunas de mármore. O templo de Diana dos Efésios foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. A cidade de Éfeso estava mergulhada na idolatria, no ocultismo, em práticas pagãs, heréticas. E essa cidade era, apesar de ser uma cidade extremamente próspera, haviam muitas, não poucas, dificuldades que em todo o tempo tentavam fazer com que a igreja ela pudesse ser detida. Eu lembro a vocês que na cidade de Éfeso, quando Paulo vai plantar esta igreja, Deus, ele opera de uma forma tão maravilhosa, porque é exatamente na cidade de Éfeso que em Atos capítulo 19, verso 17 diz, havia ali um povo temente a Deus. Também em Atos 19, mostra que os feiticeiros daquela cidade, eles se converteram, e eles levavam seus livros de feitiçaria em praças públicas, e eles queimavam. E eles queimavam, diz a palavra de Deus, aproximados 50 mil moedas de prata, era o valor daqueles livros. A cidade, com o tempo que o apóstolo Paulo passou lá, 3 anos, Paulo foi o lugar onde Paulo mais se deteve. Ele passou 3 anos em Éfeso. E essa cidade, ela foi impactada pelo poder do Evangelho, de tal maneira que feiticeiros se convertiam. Havia uma operação poderosa do poder de Deus ali. É exatamente nessa cidade que a Bíblia diz que os aventais e a sombra de Paulo curavam. Grandes prodígios, grandes sinais aconteceram ali. E Paulo vai permanecer nessa cidade por 3 anos, e ali ele vai se utilizar como seu quartel-general. E ele vai plantar igrejas nas regiões circunvizinhas. Esmirna, Colossos e outras igrejas são plantadas ali naquela região pelo apóstolo Paulo. O fato é, queridos irmãos, que nesta cidade, na cidade de Éfeso, eu lembro a vocês de um fato ocorrido quando os 7 filhos de Seva, eles tentam expulsar o demônio de uma pessoa,
E eles tentam expulsar o demônio dizendo: sai dele, em nome de Jesus, de quem Paulo serve, a quem Paulo serve. E eles tomaram uma surra, tiveram suas vestes rasgadas e tiveram que sair correndo. Também nesta cidade, muitas pessoas, ao serem libertas, elas passaram a trazer um prejuízo para a forma que a religião era aplicada naquela cidade, com a venda de muitas coisas. Então, pela conversão de muitas pessoas, houve uma queda no recurso daquele templo de cultura, aquele templo idólatra. E então, diz a palavra de Deus, que como houve queda na arrecadação, houve uma não pequena contenda para que o evangelho não continuasse a ser pregado ali. Mas a igreja, ela avançava dia após dia. O fato é, queridos irmãos, que é nesta cidade de Éfeso, e juntamente com ela apenas uma outra cidade, também havia um templo, não apenas o templo de Diana dos Efésios, mas também um templo para adoração do imperador de Roma. A época em que o apóstolo João escreveu a carta, o livro do Apocalipse, eu lembro-lhes que o imperador desta época chamava-se Domiciano. E Domiciano foi conhecido como Nero Redivivo. Tamanha sua perversidade, tamanha sua maldade, tamanha a perseguição que ele imprimia contra a igreja. Portanto, servir a Deus nessa época era se estar exposto a expor a sua vida à própria morte. É dentro deste arcabouço, é dentro deste contexto que Jesus, o autor da carta, vai conversar, vai enviar algumas instruções para esta igreja. E Jesus inicia dizendo, ele é o autor, a igreja de Éfeso, ele diz, verso 2, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. A maneira como Jesus se revela aqui é algo muito importante, e eu quero que você preste atenção nisso. Se você ler em Apocalipse capítulo 1, verso 16, está escrito que o Senhor Jesus, ele tinha as 7 estrelas nas suas mãos. Ele tinha os 7 candeeiros nas suas mãos. Apocalipse 1, 16. A expressão é, ele tinha os 7 candeeiros em suas mãos. E aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz que ele conserva os 7 candeeiros em suas mãos. No original, no grego, essa expressão tinha, é como se eu tomasse a palavra de Deus em minhas mãos, e a Bíblia é maior do que a minha mão, então eu tenho a Bíblia em minha mão. Mas, aqui, o verbo, a forma grega como é escrita, conservar, significa eu conservo, no sentido de que eu abarco, está seguro, porque a minha mão é maior do que isso que eu estou segurando. Quando isso nos traz uma segurança gloriosa, Jesus vai se revelar a essa igreja que viveu no tempo de um imperador perverso, e ele escreve dizendo exatamente isso. Isto diz, isto é, quem está falando com vocês é quem conserva vocês nas minhas mãos. Isto é, vocês estão seguros nas minhas mãos. Nada nem ninguém pode tirar vocês do meu domínio, das minhas mãos, da minha proteção, do meu poder. Jesus vai transmitir uma palavra de esperança a esta igreja, mostrando que a segurança da igreja estamos seguros nas mãos daquele que governa o universo. Ele conserva a igreja. Ele não apenas tem a igreja, mas é Ele que nos sustenta. É Ele que mantém a igreja. É uma palavra de esperança, de ânimo, de conforto. É uma palavra que traz
à igreja um vigor, dizendo: eu conservo vocês, eu não abandonei vocês. Apesar das lutas, das provas e de todas as dificuldades, esta igreja tinha uma consciência dada pelo próprio Senhor Jesus: eu conservo vocês em minhas mãos. Eu lembro-lhes que o próprio Jesus deu a interpretação do que significa os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Então, esse texto, no verso 2, ele inicia com Jesus se revelando a uma igreja que haveria de enfrentar grandes problemas. Ele diz: eu tenho vocês seguros nas minhas mãos. Eu quero dizer a você, porque essa é a aplicação para nós: não importa qual seja a luta que você está vivendo, você está seguro nas mãos de Jesus. Não importa o problema que você esteja atravessando, você está seguro nas mãos de Jesus. É Ele quem conserva a igreja. Nós só existimos porque Ele está aqui. A igreja, ela tem uma certeza: Ele está aqui. A promessa dele foi: estarei convosco todos os dias. Ele está aqui. Ele esteve em Éfeso. Ele está em Vila Velha. Ele está nessa igreja. E você não veio a esta igreja senão por um único motivo: porque Ele te trouxe e Ele tem você na palma de suas mãos. Bendito seja Deus que nos traz a segurança, apesar da adversidade, apesar de sermos quem somos, apesar de tudo, o Senhor nos conserva em suas poderosas e gloriosas mãos. Nada acontece conosco por acaso, irmãos. A nossa vida não está à deriva da sorte. As coisas, elas não acontecem porque, de alguma maneira, Deus perdeu o controle da situação, ou Deus não viu que aquilo ia te prejudicar. Apesar de tudo que você possa viver aqui, há uma palavra de esperança, de conforto, de alegria e de certeza que você precisa ter no seu coração. Ele te conserva nas mãos dele. Você está seguro. Você está seguro. Não importa o que vai vir. Não importa os dias vindouros. Não importa para nós. Importa que estamos seguros nas mãos daquele que nos salvou. Ele não apenas nos salvou, Ele nos conserva em suas poderosas mãos. Bendito seja Deus. Adorado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Esta é a confiança da igreja. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A segurança que temos em Cristo. Se você acompanhar comigo os verso 2, verso 2, 3 e 6, o Senhor Jesus vai tratar de elogiar esta igreja. Ele diz assim, verso 2: conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Também, o verso 6, de igual maneira, Jesus vai elogiar esta igreja dizendo: você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Entretanto, no verso 4, Jesus vai trazer um diagnóstico para esta igreja, e é um diagnóstico terrível. Ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus vai elogiar tudo aquilo todo o trabalho da igreja, mas ele vai apresentar uma situação que a igreja havia deixado o primeiro amor. E ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu quero dizer a vocês que temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Todos nós que somos crentes em Jesus Cristo,
precisamos de sermos despertados para uma grande verdade. O inimigo da nossa alma, ele não está brincando. O inimigo da nossa alma, a Bíblia diz que ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ele não para de trabalhar. Ele não cessa. E nós podemos incorrer no erro que a igreja de Éfeso incorreu, que é abandonar o primeiro amor. Com o tempo, às vezes o sucesso das atividades podem se tornar mais importantes do que a verdadeira razão de fazer tais atividades. Existe um grande perigo que nós corremos de sermos uma igreja com conteúdo teológico sadio, mas sem paixão. O perigo de sermos uma igreja que prefere ganhar no argumento teológico do que ganhar almas para o reino. O perigo de sermos uma igreja cheia de atividades que promovem um enchimento de forma temporária de corações que logo se esvaziam. O perigo de sermos uma igreja que não tolera heresia, mas não tem amor pelo herético, para anunciar a verdade do Evangelho. O perigo de sermos uma igreja sem compaixão. Essa carta à igreja de Éfeso é um alerta para nós, principalmente a igreja formada em Vila Velha. Eu vou dizer o motivo. A bem da verdade que o conhecer a teologia reformada, ela enche o nosso coração. Nós inflamos o peito, nós nos satisfazemos, nós olhamos agora para a palavra de Deus após conhecermos a teologia reformada e dizemos: que maravilha, agora as coisas tornaram-se muito claras. O grande perigo, sabe qual é? Você ter uma boa teologia, mas não amar como um dia você amou. Mesmo na sua ignorância, você amou. A igreja de Éfeso era uma igreja marcada pelo amor. Essa igreja, ela marcada pelo amor, o apóstolo Paulo, quando deixa a igreja de Éfeso, ele vai para Jerusalém, onde ele é preso, ele é levado para ser preso, depois ele passa 2 anos em Roma, e diz a palavra de Deus que da cidade de Roma, ele escreve então a carta aos Efésios. Essa igreja foi plantada por Paulo, essa igreja teve como pastor Timóteo, essa igreja teve como colaboradores Priscila e Áquila, essa igreja teve como pastor o apóstolo do amor, o apóstolo João. Essa igreja tinha todos os motivos para ser uma igreja apaixonada por Cristo. Uma igreja que ame o Senhor Jesus. O apóstolo João, quando foi preso, ele era pastor da igreja de Éfeso. E é exatamente essa igreja que Jesus vai olhar para ela e dizer: eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Tem muita gente que ainda é crente, mas não ama como amava. Os olhos já não brilham. O coração já não pulsa com a mesma intensidade. O desejo de estar na presença de Deus, quando em um louvor que era tocado, as lágrimas rolavam dos seus olhos, e hoje o coração está embrutecido. Não ama como amava. Em Atos capítulo 19 diz que a igreja de Éfeso era uma igreja em que a palavra de Deus prevalecia na cidade de Éfeso. Uma igreja ortodoxa, uma igreja marcada pelo amor, uma igreja fiel à doutrina, mas uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Essa igreja tinha uma agenda com muito trabalho. Essa igreja era uma igreja sofrida, com perseguições.
doutrinas estranhas tentavam entrar nessa igreja, e ela se posicionava dizendo: vocês não são apóstolos. Era uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas. Crente também odeia. Odeia, pastor, odeia. Crente deve amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. A carta à igreja de Éfeso é uma mensagem de um noivo que ama, e pelo seu amor ele se entregou pela sua noiva. É uma mensagem de amor, onde o que o noivo quer não é você fazendo apenas as coisas, mas você o amando como o amava antes. Fazer coisas na igreja não podem ser mais importantes do que a sua comunhão com Deus. Há muitos que dizem assim: ame a obra de Deus. Não, ame o Deus da obra, porque se você amar o Deus da obra, você vai amar a obra de Deus. Mas se você amar a obra de Deus, pode ser que você não ame o Deus da obra. Não inverta os papéis. Aquela igreja havia perdido o brilho dos olhos, havia perdido o entusiasmo, havia perdido o primeiro amor. E o Senhor Jesus disse que perder o primeiro amor é um pecado. E esse pecado desagradou tão profundamente a Deus, que Ele disse: eu tenho contra ti, eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus traz muitos elogios a essa igreja. E nenhuma igreja pode fazer concessões a falsos mestres, e essa igreja sabia se posicionar. Paulo, quando ele parte dessa igreja, ele chama os presbíteros em Mileto, e ele abraça os presbíteros, e ele diz: após a minha partida, entrarão no meio de vocês lobos vorazes, e trarão doutrinas do inferno. Eles vão entrar no meio de vocês, eles vão devorar as ovelhas. Paulo alertou, quando ele sai da igreja de Éfeso, o que aconteceria. O que eu quero dizer-lhes, irmãos queridos, é que os lobos chegaram naquela igreja. A igreja resistiu a eles. O texto sagrado, em Apocalipse capítulo 2, diz assim: e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Essa igreja resistia aos falsos ensinos. Essa igreja tinha uma boa teologia, mas essa igreja havia perdido o fervor espiritual. Essa igreja não amava mais a presença de Jesus. Ela tinha muito conhecimento. Nós precisamos de unir ortodoxia à piedade. Precisamos unir o ensino teológico sadio a um brilho nos olhos por amor a Jesus. Eu vou dizer aqui aos irmãos que de vez em quando brincam ali às quartas-feiras jogando uma bolinha. Podem jogar, irmão. Mas sabe o que entristece? É que a lista do futebol enche logo, mas a lista da oração não enche. Sabe por quê? Você perdeu o brilho dos olhos. Você tinha desejo de subir o monte com toda a doideira que você já subiu o monte, para fazer um monte de coisa que eu não devia. Mas você subia com o desejo no coração, o coração ardia, na ignorância, hein? E agora que você tem conhecimento, o brilho se apagou dos seus olhos. Tenho contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Nós tínhamos um grupo pequeno de irmãos aqui, na sexta-feira que nós oramos. Sabe por quê? As pessoas querem, sabe o quê? Um culto show. Sabe por que as igrejas antropocêntricas estão repletas de pessoas? Porque elas querem uma mensagem que massageie o seu ego.
Elas querem uma mensagem para levantar você, para na segunda-feira você sair e dizer: opa, hoje eu estou cheio de gás, hoje eu arrebento, essa semana, como diz o capixaba, eu vou pocar. Você está atrás disso? É esse tipo de igreja que você quer? Para massagear o seu ego? A palavra de Jesus para essa igreja é: eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Nós não queremos nada de novidade no mercado da fé, é verdade. Nós não queremos novas revelações, é verdade. Nós não queremos instrução que não esteja pautada nas Sagradas Escrituras. Sim, é verdade. Mas nós não podemos perder o primeiro amor, irmãos. Você abandonar o primeiro amor é um pecado. Pode ser que na ignorância você amava mais. Às vezes tinha um chicote no seu lombo e você tinha que amar, né? Quando eu li essa carta, estava meditando, eu pensei: meu Deus, somos nós. Confesso a vocês, somos nós. Gente que fica vendo Netflix até de madrugada e não consegue vir para a escola bíblica dominical. Joguinho. Deixaste o teu primeiro amor. Você tem a semana inteira para fazer isso. Qualquer outra coisa tem prioridade na sua vida e não Jesus. Mas um dia, Jesus já foi prioridade. Pode ser que você não entendesse muita coisa, mas seu coração ardia. Na sua ignorância, você fazia coisas, mas fazia. E hoje, o que você conhece, o que você está fazendo com o seu conhecimento? Conhecimento sem amor ao Evangelho, para nada serve. Para nada serve. Aliás, esta ortodoxia, ela mata. Ela acaba com a igreja, ela destrói a igreja. Eu faço parte de um grupo de pastores, de WhatsApp. Eu nunca vi um povo tão enjoado, um povo tão crítico, tudo reformado, mas qualquer coisa é motivo de crítica. Critica todo mundo e tudo. Há dias atrás eu disse para um outro assim: eu não aguento esse negócio não. Os caras veem defeito em tudo, vê pelo em ovo, tudo é problema. Como é que está a sua vida? Há quanto tempo você não sente a presença dEle? Há quanto tempo você não dobra os joelhos para chorar na presença dEle? Há quanto tempo você não tira momentos de oração? Há quanto tempo você não se deleita em Cristo, irmão? Aquela igreja, olha bem, os versos 2, 3, olha o que diz: eu conheço as tuas obras, o teu labor. Jesus está dizendo: eu sei que você trabalha. Labor aqui significa trabalhar com suor, trabalhar se desgastando. E a palavra é: eu sei das tuas obras, tanto o teu labor quanto a sua perseverança. Essa igreja perseverava, ela lutava, ela enfrentava os problemas. Ela enfrentava, ela não deixou de trabalhar. Mas você pode trabalhar na igreja sem o amor? Pode. Pode. Você pode estar cantando aqui e não sentindo nada. Você pode estar aí levantando a mão e batendo palma e não sentindo absolutamente nada. Ou o que você sente não transforma a sua vida. Ou o que você sente não se traduz em nada na segunda-feira, quando você deve sentir a presença dEle e se deleitar nele todos os dias da sua vida. Aquela igreja, ela perseverava. Era uma igreja que não podia suportar os homens maus. Era uma igreja que tinha discernimento. Ela sabia o que era certo, o que era errado. Ela não suportava os maus ensinos. Aqueles que se declaravam apóstolos, ela dizia: vocês não são apóstolos. Esse ensino está errado, é herético. E ela se afastava daquilo.
Verso 3 diz: e tens perseverança, e suportaste provas por amor, por causa do meu nome. Aquela igreja enfrentou lutas no tempo de Domiciano. Você imagina que aquela igreja enfrentou problemas? É de suportaste provas por causa do meu nome. Irmãos, tem gente que defende bandeira de igreja. Defende a bandeira da igreja. Como se no céu houvesse um loteamento e cada um chegasse lá e dizia assim: aqui está a igreja reformada, do lado de cá a igreja presbiteriana, aqui está a Assembleia de Deus. Isso é ridículo. O céu não é isso aqui embaixo, não. O céu é daquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. O céu é daqueles que continuam amando. O céu é daqueles que têm brilho nos olhos. O céu é daqueles que ainda têm desejo de orar. O céu é daqueles que ainda, quando cantam louvor, a lágrima vem aos olhos, o coração ferve de alegria, porque a presença do Senhor. Há muitas pessoas que, quando olham para o que nós vamos herdar, ruas de ouro, praça de ouro, rio de cristal, a cidade com portas, e cada porta era uma pérola, o muro de jaspe, e as pessoas olham e dizem: para lá que eu quero ir. E eu quero dizer para você que o céu só é maravilhoso porque lá está o trono daquele que governa o universo. Se o trono dele tivesse aqui na terra, aqui seria maravilhoso, porque o céu só é maravilhoso por causa dele. Existe um Deus que é um Deus apaixonado, que nos ama, e é esse Deus que está nesta noite, pelo seu Espírito Santo, nos constrangendo e movendo a cada um de nós a compreendermos: lembra-te onde caíste, porque deixar do primeiro amor é uma queda. As tribulações que aquela igreja viveu, ela permaneceu firme. Os crentes estavam sendo provados, mas continuavam seguindo. Crentes morrendo pela sua fé e não arredavam o pé. O mundo nunca foi amigo da igreja, gente. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Algumas pessoas dizem assim: a igreja, ela vai ser perseguida, e vai. Mas ela vai ser mais perseguida tanto quanto a sua fidelidade. A igreja não cedia. É necessário a nós hoje fazermos uma avaliação de como nós estamos, de quem somos nós. Aquela igreja era intolerante com relação às heresias. Aquela igreja, ela odiava o mal com muita intensidade, mas havia perdido o primeiro amor. Eu ouso dizer que boa parte dos crentes estão nessa situação. Crentes de rótulo. Crentes que pulam de igreja em igreja, buscando ou um pregador, ou buscando um evento. Cantor fulano de tal vai para tal igreja, pronto. Pregador fulano de tal vai para tal igreja, pronto. Crentes de eventos. Sem compromisso com o rebanho. Sem compromisso com o povo de Deus. Jesus disse assim: nisto conhecereis, o povo saberá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma característica de que somos discípulos é se amarmos uns aos outros. Caso contrário, não somos discípulos coisíssima alguma. É impossível você amar o Senhor sem amar a obra do Senhor, mas o contrário é possível. É impossível você ter comunhão com Deus e não amar a palavra de Deus, é impossível. O grande alerta para nós é que, com o passar dos anos, nós podemos colocar a nossa vida no piloto automático. Eu já sei, eu sei o que é, sei onde está o texto da Bíblia, colocou a vida no piloto automático.
Podemos defender a fé, mantermos uma boa teologia, suportar a pressão do mundo, mas de repente tudo isso eu posso fazer sem amor. Algumas pessoas morrem pela doutrina, morrem defendendo a igreja dos devoradores, mas o coração já não pulsa mais, os olhos já não brilham. É defender a teologia pela defesa da teologia, e não por amor a Cristo. A nossa maior necessidade não é fazer a obra. A nossa maior necessidade é ter comunhão com Deus. A nossa maior necessidade é sentir a presença de Deus. Porque a comunhão com Deus deve ser o agente motivador para nós fazermos a obra. Se nós fazemos a obra simplesmente porque colocamos a nossa vida no automático e começamos a fazer as coisas porque é minha obrigação fazer, eu tenho essa incumbência na igreja e cabe a mim fazer, se você colocar no piloto automático a sua vida, saiba, você abandonou o primeiro amor. Se o que você faz não é mais regado a este amor, você está pecando, você está em pecado. Cuidado para você não substituir o primeiro amor pela ortodoxia e pelo trabalho. Muito cuidado. Há muitas pessoas ortodoxas que estão secas como um deserto. Você imagina que o Senhor Jesus, Ele vai se casar com uma noiva que o ama. Não é uma noiva que ama a ortodoxia, que ama a teologia, não. A noiva que ama o noivo. Ela não vai se casar com ele por conta daquilo que ele vai dar. Falei há tempos atrás com o JP, está aí hoje, Lorena, retornando à lua de mel. Você imagina que uma noiva que ela quer se casar com o noivo por aquilo que o noivo tem para dar a ela. Qual homem aqui quer se casar com uma noiva dessa? Diz para mim. Que só quer se casar com você por conta daquilo que você vai dar a ela. Tem algum homem aqui que quer se casar com a noiva dessa? Mas por incrível que pareça, tem um monte de igreja assim. Só quer se casar com ele por aquilo que ele vai fazer. Isso não é noiva, isso é uma interesseira. Ela quer dar o golpe do baú. Ela não tem interesse nenhum no noivo. Ela quer o que o noivo tem, mas ela não quer o noivo. Ela não ama o noivo. Ela não se deleita no noivo. Ela não sente prazer na presença do noivo. Ela não tira um tempo para estar a sós com o noivo. O salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Por que ele queria habitar na casa do Senhor? Só para admirar o Senhor. Como tu és belo, como tu és lindo, como tu és maravilhoso. Há quanto tempo você não admira o Senhor? Há quanto tempo você não se deleita em Deus? Há quanto tempo você está com o coração endurecido e você vem, entra e sai do culto e nada acontece com você? A marca do verdadeiro cristão é o amor, irmãos. Eu creio que esta noite é uma noite para Deus operar uma grande libertação. E o conselho de Jesus para esta igreja é: lembra-te onde caíste. Traz à sua memória hoje onde foi a sua queda. Quando foi que você deixou de amar? O que aconteceu com você? Arrependimento não é apenas chorar. Arrependimento é mudança de atitude. Não são apenas lágrimas. Volta às primeiras obras, é o que Jesus está dizendo para essa igreja. Volta às primeiras obras. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte agora, por favor. Que o Espírito Santo de Deus te convença para você mudar de vida hoje. Para você arrepender desse pecado, que você já amou mais Jesus. Confesse o seu pecado. Eu não sei se você se lembra de como foi o seu começo. Você se lembra quando Jesus te alcançou? Você se lembra no dia em que você desceu as águas?
As lágrimas rolaram dos seus olhos. Você lembra que as pessoas conheciam você por uma marca que você tinha? Amor, amor, amor. Você lembra que nada roubava a sua alegria? Apesar das pessoas te tratarem mal, você estava cheio de alegria. Você lembra que nada podia impedir você de estar na igreja e adorar a Deus? Às vezes você chegava direto do trabalho, suado, cansado, sem comer, e você ia, vou para a igreja. Você se lembra disso ainda? Você se lembra do tempo que você orava, ficava na presença de Deus? Você fazia isso, no secreto. Você se lembra que você falava de Jesus para os outros? Você tinha prazer nas orações, nos jejuns, na comunhão dos santos. Você sentia falta. Você dizia, estou com saudade da igreja. Hoje você vai para a praia, vai para o clube, vai para tudo quanto é lugar. Se der, eu vou na igreja. Você não trocava a presença de Deus por um programa de televisão. Você não trocava Deus por um jogo de futebol. Você buscava a santidade porque você o amava. Você queria manter distância do pecado porque você o amava. Você lembra como você pensava em Deus? Você acordava pensando em Deus, você dormia pensando em Deus. Ele era o seu primeiro pensamento ao acordar. E o último pensamento, antes de dormir. Você tinha prazer nas atividades da igreja, não a atividade pela atividade, não um fim em si mesmo, mas a atividade porque é o meu Deus. É o meu Deus. Não era um fardo você estar na igreja, não era pesado, você enfrentava tudo. Às vezes sem dinheiro, às vezes andando de ônibus, hoje você tem carro, né? Tem uma motinha? Tem? Não era fardo vir à igreja, arrumar os bancos. Hoje nós tivemos aqui poucos irmãos para arrumar os bancos aqui hoje pela manhã. Poucos irmãos. Ontem houve um evento das mulheres aqui. Poucos estiveram aqui hoje. Puxa na sua memória que você vai lembrar que você já arrumou muito banco. Que você se arrumava correndo e você dizia, eu tenho uma responsabilidade hoje. Meu Deus. Não era um fardo chegar cedo na igreja. Você se lembra como você era? Por que você mudou? Por que você mudou? Você era apaixonado por Cristo. Começava a cantar o louvor e as lágrimas desciam dos olhos. Por que você não é mais apaixonado por Ele? Você ama boa teologia. Glória a Deus. Que coisa boa. Mas se você não amá-lo, isso não serve para nada. Porque você abandonou o amor que tinha por Cristo. Lembra onde você caiu? O que aconteceu com você? Porque você não ora como orava. Até quando você vai se enganar? Até quando você vai ser esse crente meia tigela? Fala. Até quando? Até quando você vai olhar no espelho e dizer, meu Deus, eu preciso de uma bênção. Será que o amor acabou? Eu quero dizer a você que o amor de Deus por você não acabou. O amor de Deus por você não mudou.
Deus continua te amando do mesmo jeito. Deus é aquele pai que está esperando o filho que está lá distante despertar. E quando o filho vai vindo pelo caminho, ele o vê à distância, ele sai correndo, abraça e beija o filho. Diz: meu filho. O amor dele não muda. Quem te ama é o Todo-Poderoso. Quem te ama é o Criador dos céus e da terra. Quem te ama é aquele que um dia, pelo Espírito Santo, constrangeu você, operou em você, transformou você. Ele continua sendo glorioso. Se você o amá-lo, ou se você deixar de amá-lo, não muda nada. Para ele não muda. Para nós faz toda a diferença. Nesse exato momento ele está diante, está no seu trono. Anjos, serafins, querubins, o arcanjo Miguel, todos os seres celestiais diante dele, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eu quero me unir a esse coral essa noite. Eu quero convidar você a se unir a esse coral. Adorar a Deus não por aquilo que Deus faz, mas por quem Deus é, irmão. Há quanto tempo você não sente? Há quanto tempo você não se quebranta? Há quanto tempo? Deus sente saudade de você. Lembra-te de onde caíste. Como é que foi a tua queda? E arrepende-te. Quando não, brevemente, diz o Senhor, virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. O castiçal servia para iluminar. Igreja só pode testemunhar de Jesus se você amar a Jesus. O que Jesus está dizendo à igreja de Éfeso é: se você não me amar, você não tem como testemunhar do meu nome. Se você não me amar, você não precisa fazer nada na igreja. Eu vou tirar o teu castiçal. O castiçal era para iluminar. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Você é luz. Deus nos salvou para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Deus nos salvou para cumprirmos uma missão gloriosa, que é anunciarmos ao mundo Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E Ele virá buscar a igreja para estar para sempre com Ele. Eu quero encerrar lembrando a vocês uma história, que é a história de um sacerdote em Israel. Diz a palavra de Deus que Eli, sacerdote em Israel, permitiu os filhos dele fazer o que queriam. E de repente chegou um menino ali chamado Samuel. E aquele menino, em um dado momento, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. Ele foi a primeira vez e ele diz: vai deitar. Porque o velho está sempre dizendo: vai deitar. Ele ouviu de novo a voz de Deus. Ele disse: vai deitar. Ouviu de novo a voz de Deus. Ele disse: vai deitar. E pela terceira vez, ele disse: quando você ouvir novamente, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O texto que lemos encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu espero que você ouça. Porque se você não ouvir esse conselho que Jesus deu, você não vai comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem vai morar no céu com Jesus é quem o ama. Não é fazer as coisas, as coisas não podem ser um fim em si mesmo. Eu não posso querer ser pastor pelo fato de ser pastor, não. Tudo na nossa vida deve girar em torno do nosso amor a Cristo. Se não é pelo amor,
deixa de fazer tudo que você está fazendo, esquece sua vida. Samuel dormia em um local. A Bíblia diz que Samuel, ele dormia onde estava a Arca da Aliança. A primeira imagem que Samuel via quando abria os olhos e acordava pela manhã era a arca. A última imagem que Samuel via quando ia dormir, quando os olhos estavam fechando, quando o sono vinha, a última imagem que ficava fixada na mente dele era a arca. Se você acorda pensando nele, dorme pensando nele, você vai passar o dia pensando nele. Se ele não é o bem mais precioso, a vida perdeu sentido. Você tornou-se um religioso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras eles praticavam, mas não pode ser um fim em si mesmo. Quem aqui quer receber uma bênção hoje, irmãos? Hein? Eu quero convidar você a dizer isso para Jesus hoje. O primeiro amor se esvaiu. Eu quero convidar você hoje. Antes de encerrar esse culto, eu quero convidar você a se derramar